Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para trazer o review de mais um livro para vocês, que é A Teoria da Relatividade Especial e Geral, do próprio Albert Einstein. Ele escreveu esse livro aqui em 1916 e ele tenta fornecer para a gente uma ideia mais ou menos exata do que é a teoria da relatividade e pensando que as pessoas que vão ler esse livro, elas não têm um domínio matemático muito extenso. Segundo ele, as pessoas que tiverem ali o ensino médio, elas já seriam capazes de acompanhar a ideia que ele apresenta no livro, o crescimento da teoria da relatividade, as ideias que ele teve para poder formular essa teoria. E esse é um dos principais livros de divulgação científica que a gente tem sobre a teoria. Bom, primeiro porque foi escrito pelo próprio Einstein, né, que é o autor dessas teorias, e ele não poupa esforços para poder te imergir dentro das ideias que ele vai apresentar, tanto que o livro ele não tem um rigor, vamos chamar de poético muito grande. A forma como ele escreve é como se ele estivesse dialogando com você. Então, muitas vezes, ele repete e repete vários de alguns conceitos para que você possa acompanhar de fato as ideias que ele está tentando te apresentar. O livro basicamente é dividido em duas partes, em que na primeira parte ele vai falar sobre a teoria da relatividade especial, e essa é aquela teoria em que não envolve aceleração, cujas ideias dele vieram do eletromagnetismo e da descoberta das ondas eletromagnéticas, e a partir das suas reflexões acerca de perseguir um raio de luz, ele percebeu como é que os conceitos do tempo e espaço deveriam ser modificados por conta dessas ideias que foram provenientes diretamente do eletromagnetismo. Ele também faz uma apresentação um pouco da geometria envolvida nos fenômenos relativísticos e faz sempre uma comparação com a teoria clássica, ou seja, com a relatividade de Galileu, com a geometria plana e como que esses conceitos eles começam um pouquinho a ser modificados, como é que a gente começa a entender a ideia do espaço-tempo em relação a um conceito geométrico. Ele também apresenta ideias que são um pouco difíceis da gente compreender de uma forma geral, como a relatividade da simultaneidade, o comportamento das réguas e dos relógios que estão em movimento, como que se daria essa passagem do tempo e medidas de distância. Uma coisa interessante é que nenhum dos experimentos da relatividade restrita foi feita até pelo menos a década de 60, 70. Ou seja, todas as ideias que ele apresenta aqui para a gente, ele fez experimentos na própria cabeça dele, né? O que ele chama de experimento de pensamento. E o Einstein era um grande mestre em fazer isso, já que ele fez várias dessas propostas realmente sem ter um aparato experimental para poder acompanhá-lo. Na segunda parte, ele começa a fazer uma leitura sobre a teoria da relatividade geral. E, bom, ele apresenta a ideia inicial dele, que era, bom, se a restrita a gente vai tratar de referenciais inerciais não acelerados, na geral eu vou tentar tratar de referenciais acelerados. Só que ele acaba descobrindo uma teoria que explica a gravidade, que explica a gravitação. E essa teoria que explica a gravitação, ela acaba se mostrando verdadeira a partir de alguns experimentos, alguns resultados experimentais que apareceram na época. Inclusive, essa é a base utilizada pelos físicos até para o surgimento do próprio estudo da cosmologia, da astronomia. E talvez nessa parte, apesar dele falar que o livro é um livro de divulgação, que as pessoas não precisam de um aparato matemático para entendê-lo, você precisa, no mínimo, ter bastante paciência para fazer a leitura do livro. Porque não é um livro que você vai fazer a leitura e já vai acompanhando todas as ideias ao longo do texto. Você vai precisar, às vezes, fazer algumas pequenas pausas, algumas pequenas reflexões. Ele aqui também já faz algumas apresentações de alguns conceitos geométricos que são muito importantes para se você quiser fazer um estudo aí sobre a relatividade geral. Ele dá algumas noções físicas das ideias também que ele teve para que ele pudesse formular essa teoria. Na época era uma hipótese apenas, mas ele vai sempre tentando dialogar com o leitor sobre como que foi a gênese da formulação das ideias que ele vai apresentar.
Eu acredito que seja um livro muito interessante para quem tem alguma curiosidade a respeito de relatividade geral, principalmente quem tem perguntas sobre buraco negro, buraco de minhoca, esses fenômenos mais exóticos. É um bom livro para você começar o seu estudo. Ele não vai ser um livro que vai te dar todas as respostas, está longe disso, mas ele vai ser um livro que vai te dar um start ali para que você possa começar a procurar se aprofundar um pouco nessas ideias. E é um livro escrito pelo próprio Einstein, que é o autor dessas teorias. Então eu acho que não tem ninguém melhor para poder começar a falar sobre um assunto do que bom, o próprio autor, o próprio idealizador daquele assunto. Então esse review ele foi um pouquinho mais rápido por conta de não dá para fazer uma abordagem completa sobre o livro, mas aqui no canal você tem um curso, né, completo de relatividade restrita e a gente está lançando também um curso de relatividade geral. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, já leu o livro ou vai buscar o livro agora, você pode passar depois para assistir os nossos cursos de relatividade restrita e relatividade geral, para que você também possa se acompanhar e se aprofundar um pouco nesse tema, que eu acho que é de interesse quase que geral, esses temas mais estranhos da física que dificilmente a gente aborda de fato na sala de aula. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, caso você queira fazer a aquisição desse livro. Ele também pode ser encontrado direto no site da editora Contraponto. É um livro que conta com a revisão técnica do Ildeu, que foi o meu professor de História da Física no mestrado, um cara fantástico aí na divulgação da ciência. E eu tenho certeza que você vai apreciar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!